Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência, à rubrica Breve Introdução a. Sou Isabel Araújo Branco e estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com Luana Luria sobre silêncio e silenciamento. Luana Luria é investigadora do Cham, onde participa no projeto Human, ativismo de interrupção de ódio digital, que visa combater o racismo estrutural e promover a cooperação intercomunitária através de tecnologias digitais. Bem-vinda, Luana, e obrigada por aceitares o nosso convite. Bom dia, Isabel, e a todos. Obrigada pelo convite. O que se entende por silêncio na literatura e na sociedade? Para responder a esta primeira pergunta, gostaria de mencionar a definição que Audre Lorde atribui ao conceito de silêncio. Lorde descreve o silêncio como uma forma de tirania, sublinhando que os grupos marginalizados são frequentemente forçados ao silêncio por medo de censura, rejeição ou violência. Segundo Lorde, quebrar o silêncio é essencial tanto para a sobrevivência como para a transformação social. Para as excluídas e os excluídos, o ato de escrever pode ser, portanto, um gesto de resistência e de autoafirmação. O apelo da Lorde a transformar o silêncio em linguagem de ação evidencia a importância da escrita e da poesia como ferramentas centrais para desafiar sistemas opressivos e redefinir os imaginários culturais. De fato, a tradição literária tem sido construída com base na ilusão de uma perspectiva universal e objetiva, uma perspectiva que, na realidade, foi predominantemente moldada por vozes masculinas e ocidentais. Esta abordagem está em consonância com a visão de um mundo literário profundamente enraizado numa estrutura global, capitalista e patriarcal, refletindo, assim, um sistema mundial altamente desigual, no qual as chamadas minorias continuam a ser sistematicamente silenciadas e excluídas. O silenciamento não se resume à negação do acesso. Trata-se de um processo sistêmico de apagamento. O ensaio de Gayatri Spivak, intitulado Can the Subaltern Speak, permanece central para as reflexões sobre este apagamento. Spivak argumenta que os subjetos subalternos são quase sempre representados por grupos dominantes, em vez de se representarem a si próprios. Em geral, é o intelectual ocidental quem fala e escreve, representando o outro ou a outra. Em sociedades coloniais e patriarcais, as vozes subalternas, sobretudo as das mulheres, são distorcidas ou ignoradas. A análise de Spivak sobre o ritual de Sati na Índia colonial ilustra como as vozes das mulheres subjugadas foram apagadas tanto por estruturas imperiais como patriarcais, sendo reduzidas a objetos em vez de reconhecidas como sujeitos com agência. Portanto, o silenciamento impõe uma segregação cultural e literária, além daquela política, social e econômica. Privilegiam-se certas vozes, enquanto empurram-se outras para as margens. Isto é evidente não só no mercado livreiro comercial, mas também na academia. Ao mesmo tempo, há um interesse crescente em tornar outras vozes mais visíveis e fomentar o debate em torno delas, como se comprova no aumento de publicação de artigos e estudos sobre literatura cigana, indígena, africana e afrodescendente. No entanto, persistem lacunas significativas, observando de uma perspectiva interseccional, especialmente no que diz a respeito a escritores e a escritoras que enfrentam vulnerabilidades, como dependências problemáticas de substâncias, encarceramento, deslocação, neurodivergências e discapacidades. O silenciamento gera necessariamente invisibilidade. Segundo o investigador Guilherme Leblanc, a invisibilidade social resulta de dinâmicas de poder em que ideologias, grupos ou indivíduos dominantes suprimem aqueles que se encontram em situações de precariedade e vulnerabilidade. As vozes dos chamados precários ou precárias, que permanecem fora do poder, são ofuscadas pelas vozes dos que detêm o poder econômico, social e cultural. Isto conduz à sua desapropriação social, política e até psicológica, segundo Leblanc. De forma semelhante a Leblanc, Butler e Atanassiou exploram a política da desapropriação e da invisibilidade social.
As autoras argumentam que o poder opera através da capacidade de tornar certas identidades experiências invisíveis, determinando o que é considerado conhecimento legítimo e de que vozes são dignas de ser ouvidas, através de práticas situadas de raça, gênero, sexualidade, intimidade, capacidade, economia e cidadania. Concluindo esta primeira reflexão, a literatura e a cultura como veículos de construção de imaginários detêm assim um poder significativo para desafiar essas estruturas de poder e para quebrar o silêncio sistêmico. Uhum. Deste uma série de exemplos, de referências do ponto de vista teórico, também prático. Então, quais são as ferramentas para lutar contra os silêncios, na literatura, especificamente? Sim, apesar das barreiras estruturais que impedem autoras subrepresentadas de aceder ao circuito editorial tradicional, práticas literárias alternativas têm emergido como formas de resistência a estas exclusões. Uma destas práticas mais reconhecidas é a das fanzines, publicações independentes, não profissionais, frequentemente produzidas com métodos do-it-yourself e a baixo custo. Estas constituem formas essenciais de resistência literária, cultural e social, permitindo às escritoras, militantes e ilustradoras disseminar as próprias vozes sem as imposições da indústria editorial convencional. Um exemplo ilustrativo destas práticas contra-hegemônicas é o movimento Cartonera, fenômeno editorial e projeto artístico que surgiu em resposta à crise argentina em 2001. Este movimento deu origem a centenas de editoras independentes na América Latina e na Europa, produzindo livros de baixo custo, feitos com cartão recolhido nas ruas. Outro caminho para a resistência e a visibilização passa pelas editoras independentes e a autoedição. A distribuição digital é também uma ferramenta valiosa para amplificar as vozes no mundo literário, contribuindo, portanto, para a democracia do mesmo. Em Isso referente, especificamente à literatura, mas, falava inicialmente também da academia, do mundo universitário. Que ferramentas então estão disponíveis para, resistir, lutar, evitar os silêncios e os silenciamentos, dentro do mundo académico? Sim, para enfrentar a cultura do silêncio e deslocar as vozes silenciadas de objeto para sujeito, defendo a necessidade de um novo papel transformador da academia. Esta transformação exige uma mudança radical nas linguagens e práticas acadêmicas. Estamos a falar de metodologias colaborativas e participativas, epistemologias feministas, investigação-ação como ferramentas fundamentais para catalisar esta mudança. Mas como concretizar esta transformação? Isto requer práticas inclusivas em todas as fases da investigação, promovendo a co-construção do conhecimento. Isto significa ancorar a investigação na prática e num pensamento com cuidado, o que implica escutar, questionar e envolver-se com as outras e os outros de forma constante e empática. Num contexto em que as práticas acadêmicas estão cada vez mais mercantilizadas, com a produção rápida de conhecimento a ser valorizada em detrimento da ética relacional, é fundamental defender metodologias que promovam justiça epistêmicas e que honram a ética relacional. Metodologias que priorizem a colaboração genuína em vez de práticas extrativas de investigação. Conectar com mais constância a intervenção social e a academia pode ser um passo essencial para mudar paradigmas e alcançar impactos sociais reais e tangíveis. No entanto, isso exige que todos os investigadores e as investigadoras se perguntem: o que significa pensar com as outras e os outros? Isto é, ativistas de movimentos, as e os subalternos e grupos sociais em resistência, em vez de pensar apenas dentro dos quadros da ciência social, por mais crítica que esta se pretende. Como membro de um coletivo ativista e investigadora, acredito que é possível habitar simultaneamente os espaços acadêmicos e ativistas através de um processo coletivo de cocriação enraizado numa política de aliança e cuidado. Esta abordagem permite-nos ultrapassar as barreiras que estruturam a investigação acadêmica.
Uma investigação feita com cuidado implica respeitar o tempo e as relações de todas as pessoas envolvidas. Ou seja, integrar o envolvimento emocional e político na investigação pode criar condições para uma prática mais inclusiva, resistente e transformadora, tanto na sociedade como na academia. A investigadora ou o investigador que conduz investigação baseada no ethos de cuidado não é um observador externo, mas está profundamente implicado no projeto em questão. Neste sentido, inspirando-me no trabalho de Donna Haraway sobre saberes situados, conecto a dimensão emocional da investigação à prática de resistência política. Por isso, sublinho a urgência de uma investigação que cruza práticas políticas e teoria, ativismo e ciência, investigação e intervenção. Para isso é essencial também adotar uma epistemologia feminista que ultrapasse a divisão entre investigadores como sujeitos do saber e investigados como objetos. Ao explorar as possibilidades e potencialidades da epistemologia feminista, posiciono-me no combate às práticas acadêmicas, androcêntricas, classistas, sexistas e coloniais, que excluem, isolam, negam, omitem, silenciam e invisibilizam a maioria dos sujeitos e comunidades políticos. Promover esta mudança exige um compromisso com um processo relacional dialógico, que valoriza o cuidado, o respeito e a solidariedade dentro e fora da academia, bem como o reconhecimento da pluralidade de vozes e a possibilidade de pôr fim aos silêncios dos sujeitos subrepresentados e marginalizados. Obrigada. Obrigada obrigada nós, Luana. Obrigada também a quem está desse lado. Não deixe de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com 5 estrelas e deixar os seus comentários. Conversamos hoje com Luana Luria, investigadora do CHAM, doutorada em Ciências Humanas e mestre Crossways in Cultural Narratives. Luana Luria participa no projeto Human, ativismo de interrupção de ódio digital, que procura combater o racismo e promover a cooperação intercomunitária através de tecnologias digitais. É cofundadora do projeto Livraria das Insurgentes, localizada em Lisboa e dedicada à divulgação de livros escritos por mulheres, pessoas trans e não binárias. As suas áreas de interesse incluem literatura, cinema, filosofia, educação, história, estudos culturais, estudos de género, geografia cultural, estudos urbanos, estudos pós-coloniais e decoloniais, bem como estudos latino-americanos e africanos. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá. CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.